a cidade maravilhosa que perdeu sua alma. Há uma cidade onde o sol nasce sobre montanhas douradas e se põe entre morros tomados pela dor. Um lugar que já foi chamado de Cidade Maravilhosa, mas que hoje parece lutar contra si mesma. Suas praias ainda brilham sob o mesmo céu azul. O Cristo Redentor ainda abre os braços sobre a baía, mas algo essencial se perdeu nas sombras dos arranha-céus e nas vielas estreitas das favelas. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Como uma das paisagens mais deslumbrantes do planeta se transformou em palco de um drama que parece não ter fim? Esta é uma história sobre beleza e decadência, sobre sonhos desfeitos e uma cidade que ainda respira, mesmo ferida. O passado glorioso. Era uma vez uma cidade que encantava o mundo. O Rio de Janeiro não era apenas um lugar no mapa. Era um sentimento, uma promessa, um símbolo vivo de tudo que o Brasil poderia ser. Capital federal por quase 2 séculos, berço da Bossa Nova, palco de encontros culturais que moldaram a identidade de uma nação inteira. Quando alguém pensava no Brasil, via primeiro as curvas do Pão de Açúcar refletidas nas águas da Guanabara, ouvia o samba ecoando pelas ruas de pedra, sentia a brisa quente de Copacabana carregando promessas de liberdade. O Rio era o cartão postal de um país que acreditava em si mesmo. Suas praias eram democráticas, onde ricos e pobres dividiam a mesma areia, o mesmo mar, a mesma ilusão de igualdade. O carnaval não era apenas uma festa, era a celebração da alegria como resistência, da criatividade como identidade, da esperança como filosofia de vida. Artistas, poetas, músicos e sonhadores faziam da cidade um laboratório de possibilidades, onde tudo parecia permitido, onde o novo sempre era bem-vindo. Turistas chegavam de todos os cantos do planeta, não apenas para ver as belezas naturais, mas para sentir a energia única que emanava de cada esquina. O Rio tinha alma, uma alma vibrante, calorosa, acolhedora. Era o paraíso tropical que prometia felicidade ao alcance das mãos, onde a vida parecia mais leve, onde os problemas se dissolviam no ritmo das ondas, quebrando na praia. Mas paraísos, quando construídos sobre alicerces frágeis, têm uma tendência perturbadora de desmoronar. E foi exatamente isso que começou a acontecer, lenta e silenciosamente, enquanto todos dançavam embalados pela ilusão de eternidade. A queda e o caos. Então chegou o momento em que a música parou. Ou melhor, continuou tocando, mas agora coberta pelo som de tiros, sirenes e desespero. O Rio começou a revelar suas feridas abertas, aquelas que sempre estiveram ali, mas que foram habilmente escondidas sob o tapete da beleza natural e do marketing turístico. As estatísticas são brutais, mas os números mal conseguem traduzir a dimensão humana da tragédia. Milhares de vidas perdidas a cada ano em confrontos armados, em balas perdidas que nunca deveriam ter sido disparadas, em operações policiais que se transformam em massacres, em execuções sumárias que raramente geram justiça. As milícias controlam territórios inteiros, cobrando taxas de proteção de comerciantes aterrorizados. O tráfico de drogas divide a cidade em feudos invisíveis, onde a lei do Estado raramente chega, e quando chega, vem acompanhada de mais violência. Mas o caos não se resume às manchetes sobre segurança pública. É a infraestrutura urbana em colapso, hospitais sem recursos, escolas caindo aos pedaços, transporte público superlotado e ineficiente. É ver o luxo dos condomínios de alto padrão em Leblon fazendo fronteira com a pobreza extrema das comunidades, uma proximidade geográfica que apenas evidencia a distância social abissal.
É o contraste brutal entre o turista, que paga R$ 1.000 por uma noite de hotel em Ipanema, e a criança que nunca viu o mar, mesmo vivendo a poucos quilômetros da praia. Em que momento o Rio perdeu sua alma? Foi quando a corrupção se tornou tão normalizada que escândalos bilionários mal causam indignação. Foi quando a desigualdade cresceu tanto que a cidade se dividiu em mundos paralelos, onde pessoas vivem realidades completamente diferentes sob o mesmo céu. Foi quando o medo se tornou morador permanente, fazendo com que cariocas evitassem circular por vastas áreas de sua própria cidade. Como uma das cidades mais lindas do mundo se tornou um retrato da decadência. Talvez porque beleza e tragédia nunca foram opostos, apenas faces diferentes da mesma moeda. O Rio sempre foi isso, um lugar de contrastes extremos, onde o sublime e o terrível coexistem em tensão permanente. O que mudou foi que a tensão se tornou insuportável, o equilíbrio se rompeu e a beleza já não consegue mais disfarçar a dor. A raiz dos problemas. Para entender o Rio, é preciso olhar além das manchetes sensacionalistas e das narrativas simplistas. A crise da cidade não começou ontem, nem anteontem. Suas raízes mergulham fundo na história do Brasil, na forma como o país se construiu sobre bases profundamente desiguais e excludentes. O Rio é um espelho ampliado das contradições brasileiras. É a cidade que concentra os extremos: riqueza ostensiva e miséria absoluta, praias paradisíacas e favelas sem saneamento básico, cultura sofisticada e analfabetismo funcional. Durante décadas, a cidade cresceu sem planejamento adequado, empurrando os pobres para os morros e periferias, criando territórios de abandono, onde o Estado só aparecia na forma de repressão, nunca como provedor de direitos básicos. A economia fluminense, que já foi motor do país, entrou em declínio. A transferência da capital para Brasília retirou recursos e poder político. A desindustrialização esvaziou oportunidades de emprego. A dependência excessiva do petróleo tornou o Estado refém das oscilações do mercado e vítima de uma corrupção sistêmica que desviou bilhões que deveriam ter sido investidos em educação, saúde e segurança. Mas há algo mais profundo ainda. O Rio representa a falência de um projeto de nação. Representa a incapacidade brasileira de enfrentar suas desigualdades estruturais, de construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva, de garantir dignidade para todos. O caos urbano carioca não é uma anomalia, é um sintoma. Um sintoma de um país que nunca conseguiu resolver o dilema entre ser próspero para poucos ou justo para muitos. Esperança ou colapso final? E agora? O que resta para o Rio de Janeiro? Existe um caminho de volta, ou a cidade está condenada a mergulhar cada vez mais fundo no abismo de suas próprias contradições? A resposta honesta é: ninguém sabe. O futuro do Rio permanece em disputa, oscilando entre a esperança tímida e o pessimismo realista. Por um lado, há iniciativas de transformação comunitária, projetos culturais que resistem nas periferias, movimentos sociais que lutam por direitos, cidadãos comuns que se recusam a desistir de sua cidade. O Rio ainda produz arte, música, inovação. Ainda há cariocas que acordam todos os dias e escolhem acreditar, escolhem construir, escolhem amar sua cidade apesar de tudo. Por outro lado, os problemas parecem tão imensos, tão enraizados, que soluções rápidas ou superficiais jamais funcionarão. Salvar o Rio exigiria um compromisso de décadas, investimentos massivos, vontade política genuína, combate implacável à corrupção, enfrentamento real da desigualdade. Exigiria repensar completamente o modelo de cidade
romper com estruturas de poder arcaicas, construir pontes entre mundos que hoje se ignoram mutuamente. O Rio de Janeiro está em um ponto de inflexão. Pode se tornar exemplo de regeneração urbana, de justiça social, de cidade que aprendeu com seus erros e se reinventou, ou pode afundar ainda mais, tornando-se o símbolo definitivo do fracasso brasileiro em construir uma nação verdadeiramente para todos. Há uma cidade onde o sol ainda nasce sobre montanhas douradas. Suas praias continuam belas, suas pessoas ainda sorriem. O Cristo Redentor permanece de braços abertos. Mas a alma ferida dessa cidade clama por cura, por justiça, por recomeço. O Rio de Janeiro espera. Espera por nós, espera por mudança. Espera por um amanhã que honre a promessa de maravilha que um dia definiu seu nome. A questão não é se o Rio pode se salvar. A questão é, nós estamos dispostos a salvá-lo?